Meninas, hoje eu vou fazer um chapéuzinho sambonê. Eu já coloquei lá na página, lá no grupo do Facebook, a história do chapéuzinho. Ele começou em meados de 1800 e era o Sambonê Sul, né? Foi na Inglaterra, onde elas começaram a utilizar esse personagem Sambonê, que era uma bonequinha que estava sempre com o rostinho tapado pelo chapéu. E Sambonê é, na verdade, o chapéu de sol. Um chapéu feito de tecido para cobrir todo o pescoço e a cabeça. Então, com o tempo, ele se tornou um ícone romântico, né? Na minha geração, nos anos 80, ele veio à tona de novo com a Sarah Kay, aquela bonequinha dos álbuns Bem Me Quer. Quase todas as bonecas tinham esse chapéuzinho que cobria a cabeça e o pescoço. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como se faz, tá? Aqui eu fiz uma miniatura em feltro. Você pode fazer em feltro se quiser. Não precisa, a única peça que precisa ser dupla no feltro é a aba, e mesmo assim não precisa pôr forro porque ela é bem firme já, tá? Então eu vou mostrar para vocês como fazer. Aqui tem um tecidinho, ó, da Sambonê. Eu acho que é do Maluí, não tenho certeza, não, acho que não é. Mas é um desenho que ilustra como ela é romântica. Ela tem um avental, tem um chapéuzinho, tá sempre escondidinha, né? Nunca a gente vê o rostinho. Então, ela tá sempre envolta em mistério. Existem os meninos também, né? Que é feito com menino também. Então, vamos fazer o seguinte. Eu deixei o molde do chapéuzinho lá no grupo do Facebook, tá? Se você quiser entrar, depois eu deixo o link aí. Vou deixar o link na minha página do Bubunecos para você poder acessar o grupo. É gratuito. Eu sempre deixo um material lá mais aprofundado. Então aqui, ó, o molde tá dentro do grupo do Facebook para vocês, se vocês quiserem já ir me acompanhando enquanto eu vou fazendo, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar do tecido e eu vou ser bem tradicional. Eu até quis trazer esse tecido para vocês darem uma olhadinha, justamente para ver como tem... Às vezes a gente bota uma cor lisa, mais neutra, tá? Laranja, um bege, até um vermelho, que é para contrastar e para combinar bem. Então, eu também vou ser conservadora aqui e vou fazer no xadrez. Se vocês têm dúvida, eu faço sempre um primeiro projeto no feltro, que às vezes eu consigo fazer tudo à mão, é mais fácil, não preciso de acabamento, para depois fazer no tecido, tá? Acho mais fácil, menos arriscado, quando a gente tá um pouco na dúvida, tá? Então, aqui, ó, nós temos a aba. A aba é feita em 2 vezes no tecido e uma vez na manta. Beleza? Tá tudo... Aqui tem a manta, tá? Às vezes eu substituo a manta pelo feltro. O feltro também dá firmeza, tá? Às vezes a gente não tem em casa, tem um feltro, então dá para substituir tranquilamente. Ele é um pouquinho mais mole do que a manta. A manta existem várias espessuras, né? Pode usar até aquela fibra 150 que eu uso de vez em quando para fazer alguns bonecos, para fazer o enchimento dos bonecos, dá para usar também. Mas se você não tem, pode até fazer no feltro duplo. Então a aba é 2 vezes no tecido, uma vez na manta. Então, a gente coloca assim, ó. Coloca os 2 tecidos. No meu caso, o tecido não tem avesso. É aquele tecido
porque a frente e o verso são semelhantes, tá? Mas se não, você colocaria direito com avesso, direito com direito, né? E a manta. A manta vai por fora dos dois tecidos, tá? Depois que a gente costura e desvira, é que a manta vai embutir. Então, ela é feita por fora, antes da costura. Aqui é o fundo do chapéu. O fundo do chapéu, 2 peças. Aqui tá tudo cortado no risco, tá? Então, não tem margem. Você vai fazer as laterais do chapéu. Aquele saco que fica torneando a cabeça e que esconde o pescoço e a cabeça é essa tira lateral. Essa tira lateral, quanto maior você fizer, mais saco vai ficar, maior vai ficar, mais enrugada, tá? Se você não quer ela muito enrugada, muito volumosa, dá uma diminuída nela. Por isso que é interessante, é essa parte aqui, ó, tá? Essa aqui que é a tira da lateral. Esse aqui é o fundo, tá? E aqui a aba. Como eu fiz ela 2 vezes no feltro e o feltro é firme, ela não precisa de manta, tá? Ela tá super armada, ó. Aliás, toda ela tá armada porque o feltro acaba armando tudo, né? O que vocês vão fazer aqui na tira da lateral? A gente pega essa parte aqui, 3 centímetros da borda, ó. 3 centímetros da borda e dobra. Eu já vinquei com ferro, tá? Então, tá aqui, ó, 3 centímetros da borda. Aqui, dobrei 3 centímetros. E a gente precisa também de uma peça que vai ser essa fita que vai envolver o chapéu pra gente amarrar no pescoço, tá? Tem todas as medidas lá no grupo do Facebook, lá junto com o molde, é 4,5 por 90, tá? E aí, eu dobrei já no meio. Vai ser isso aqui, ó, essa tira. Que no caso do chapéu pequenininho, eu acabei usando a fita, uma fitinha de scrap que eu tinha em casa, ó. E aí, costurei na base do chapéu e deixei aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é costurar. Então, eu vou costurar aqui na lateral toda, na volta, mas vou deixar essa região aqui aberta, tá? Não precisa ser fechada. Depois, eu vou costurar toda a borda do fundo do chapéu e vou deixar aqui embaixo aberto para desvirar. Mas depois a gente tem que fechar, tá? E, por enquanto, é só, tá? Vou costurar aqui. Então, aqui a gente vai fazer os piquezinhos em volta também para desvirar. Aqui é o fundo do chapéu. Ó, fundo do chapéu. Tá aqui, tá? Ah, Ali, eu tinha a revista... Eu tenho o álbum do Bem Me Quer, que tem um monte de indicação desse chapéuzinho lá. Nossa, eu era apaixonada por aquilo. Bom, eu tenho até hoje, né? Eu até coloquei no grupo lá para mostrar para vocês. Tá? Então, aqui depois a gente vai pegar, vai dobrar e vai fechar. Agora, aqui a gente faz a aba, tá? Tem gente que faz a sambonet pra chapeuzinho de criança, né, ainda. Não só pra chapeuzinho de boneca, mas faz pra bebê. Então, aqui agora, ó,
Costurei e vou dar uns piquezinhos aqui na borda. Eu sempre dou os piquezinhos por garantia. E agora a gente desvira, tá? Então, a aba tá aqui. A gente passa ali com o ferro. Ó, aqui tá a aba. Desvirei. Quando eu desviro, a manta embute, tá? Aqui dá pra passar uma costura. Dá pra passar uma costura aqui pelo lado direito, tá? Pra assentar o tecido e a manta. Eu vou passar aqui a costura. Então, depois eu arrumo aqui. Ó, eu fiz uma costura aqui pra assentar a aba e o tecido, tá? Então, agora, eu tiro o resto de linha, coloco no pote ali pra gente reaproveitar. E agora, eu vou pegar a lateral do chapéu. A lateral do chapéu, ela é bem grande, então eu preciso reduzir esse tamanho. Nessa região dos 3 centímetros, eu vou passar uma costura pra franzir, tá? Uma costura pra franzir aqui. Então, vamos lá. Agora, a gente franze, tá? E aí, vou franzir na medida da aba. O molde tem uma orientação, tem uma região que ele indica que seria mais ou menos por aqui, ó. Que seria mais ou menos por aqui, nem deu pra ver direito. Mais ou menos por aqui. Aonde eu tenho que costurar a aba, tá? Onde eu tenho que costurar, desculpa, a lateral do chapéu. Então, a lateral do chapéu, ela tem que ter a medida. Aqui nas laterais, depois que a gente acerta o tamanho do chapéu. Então, vamos ver aqui. Meu chapéu tem daqui de uma ponta até a outra, ele tem cerca de 30 centímetros, tá? Nessa região aqui, ó, 31, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho mais, porque eu tenho que fazer uma dobra para fazer o acabamento nessa lateral aqui e o acabamento nessa lateral aqui também. Então, a gente vem aqui, mede, descontando a lateral. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Segundo o molde, a lateral do chapéu tem que ser costurada numa região que chega até quase o meio da aba, tá? Então, eu vou passar aqui um alfinete para mostrar para vocês até mais ou menos aonde que a gente vai colocar essa lateral do chapéu. Então, a lateral do chapéu, ela é colocada mais ou menos nessa região aqui, ó.
Ela não é colocada na borda do chapéu, na borda da aba, tá? Ela não é colocada na região da borda da aba, ela é quase no meio da aba, tá? Tem a marcação no molde. Aqui ela fica um pouquinho mais próximo da borda, aqui ela já vai quase no meio e aqui ela volta para mais próximo da borda, tá? Ela não é feita bem na beiradinha, porque senão ela fica muito grande que nem um boné. E a intenção dela não é que ela fique muito, muito larga, tá? É que ela fique charmosa e que essa região aqui do babado fique por cima da aba. Se a gente projeta essa aba muito para frente, existem alguns chapéus que são assim, mas fica um pouco mais desproporcional, tá? Então, aqui a gente vai colocar próximo da aba, porque eu vou colocar aqui aleatório só para eu saber o quanto que eu tenho que franzir. Quanto que eu tenho, até onde que eu vou franzir. Então, aqui já coloquei aonde que acaba, dou o nozinho, né? Eu puxo aqui para travar, mas eu sempre gosto de dar um nozinho também no franzido. Então, aqui dei um nozinho. E agora, do outro lado, eu vou dar um nozinho também para travar o franzido, né? Para ele não correr mais. Distribuo o franzido. Vou distribuir o franzido, ó, tá? Então, aqui você distribui. Aí, se tu queres que ela fique bem maior, mais franzida, aumenta o comprimento do tecido, tá? Aí, aqui agora, ó, eu vou passar a costura para fazer o acabamento. Porque eu deixei uma sobrinha, tá? Então, eu vou acertar aqui, tirar o excesso. E vou dobrar. Dobrar e costurar. Não é um chapéu difícil, ele só é um chapéu que tu tens que parar, pensar, para ver quais são os passos. Porque ele é um pouquinho diferente do padrão que a gente está acostumado, com copa redonda, aba em torno, né? Ele tem esse babado em cima que deixa a gente um pouquinho apreensiva, achando que tá fazendo errado, que vai fazer errado. Mas ele não é difícil depois que a gente pega no que ele é, como que ele funciona, né? Qual é a base dele, daí a gente já perde um pouquinho o medo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio, olha, é muito difícil de fazer esse chapéu. Mas quando é assim, eu gosto de fazer no feltro antes, para poder ter uma ideia. Para poder ter uma ideia de como fazer, para não perder tecido, né? Então, agora eu vou fazer o outro lado, tá? Vou dobrar e vou fazer o outro lado. Então, aqui, ó. Parece um aventalzinho, ó. Agora eu vou distribuir naquela região, ó. Nessa região que tá marcado aqui do molde. Eu vou colocar aqui em cima. Aqui em cima, ó. Aqui em cima. Então, o babado é virado de frente. Babado é virado de frente para a aba, tá? Então, aqui eu vou alfinetar. Depois eu mostro aí. Aqui, na hora que a gente coloca, a aba fica com uma pontinha aqui pra lateral. E aí, a gente esconde com esse babadinho, tá?
Já vou mostrar aqui. Daí, as curvas, a curva é que a gente tem que cuidar aqui, ó. Essa curva da aba aqui em cima é que a gente tem que cuidar um pouquinho para não ficar muito diferente, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu tô falando. Vou distribuir aqui e já mostro. Aqui tá o chapéu, ó, como fica o chapéu, tá? A aba. Então, aqui, ó, essa largura que tá aqui nessa ponta, como ela acompanha a curva, ó, ela faz uma curva também. Essa largura aqui tem que ser a mesma que aqui, tá? Não dá pra fazer aqui 4 centímetros e aqui 2 centímetros, senão vai ficar, não vai ficar harmônico, tá? O chapéu. Então, a gente vai usando uma a padronagem, né? Tem que ser simétrico, então, um lado tem que ser simétrico ao outro. Então, se você quiser até dobrar assim, ó, pra ver se elas estão certinhas na mesma medida, pode fazer também, tá? Não pode é uma ficar bem perto da borda e a outra ficar mais longe da borda, tá? E agora aqui, ó, depois que a gente distribui, a gente passa uma costura aqui em cima, tá? Então, passo uma costura aqui, em cima da costura que a gente já tinha feito para franzir. Ó, aqui é para ele ficar com uma bordinha para fora, tá? Projetada para fora da aba. Não é para ele casar perfeitamente na aba. Ó, é para ele ficar com essa bordinha assim, é para a aba ficar sair de baixo do babado. Não é para ela ficar rente ao babado. Não é para ela ficar assim, rente ao babado. É para ela ficar mesmo como se ela tivesse embutida no babado, tá? Então, ela fica desse jeito aqui, ó. Agora, aqui vamos tirar o excesso de linha. Vamos arrumar aqui. Então, aqui já tem uma parte do nosso chapéu. Agora, a gente vai franzir essa região aqui, ó. Pode franzir na mão ou pode franzir na máquina, tá? Essa região oposta à aba, aqui, ó, tá? Nós vamos franzir. Então, eu vou passar na máquina. Tá achando fácil o chapéu? Tá difícil? Nós vamos franzir aqui, tá? E esse franzido aqui, ó, vai ser compatível ao fundo do chapéu, tá? Então, eu tenho que franzir até esta medida aqui, ó. Mas antes, até você não precisa fechar aqui, ó, porque daí fica mais comprido, porque isso aqui depois nós vamos embutir essa tirinha aqui, tá? Então, pode deixar ela sem dobrar a borda. Então, agora o que nós vamos fazer é essa medida do fundo do chapéu casar com esta medida aqui do entorno do fundo do chapéu, tá? Então, aqui você também pode medir para ter uma ideia de quanto que tem.
Esse fundo tem cerca de 19 centímetros. Então, eu já posso deixar aqui cerca de 19 centímetros para começar. Tá? E aí, aqui eu fecho uma das laterais e vou ajeitando a outra. Então, aqui eu vou fechar o ponto, ó, vou travar a linha de um dos lados, para não correr mais. Ó. E vou distribuir. Vou fechar o outro lado também. Tá? E aqui eu distribuo. Aqui eu marco o meio do chapéu. Aqui eu marco o meio do chapéu. Meio do chapéu. E aqui eu marco o meio do fundo do chapéu. E aí eu caso um no outro e distribuo as laterais para cada lado, tá? Aqui dá para fazer com alfinete e depois você pode pegar e fazer um alinhavo, tá? Porque como é uma peça pequenininha, os alfinetes eles atrapalham às vezes na hora de a gente passar na máquina. Mas eu gosto pelo menos de passar de deixar ele já marcado no lugar antes de fazer o alinhavo, tá? Ó. Eu não cheguei a tirar aquela borda desfiada, tá? Mas você pode, posso fazer isso agora, ó. Agora eu vou passar uma linha para fazer um alinhavo, para tirar os alfinetes, para não atrapalhar na hora da costura. Costurado, ó, fica assim, ó, tá? Bem enrugadinho, bem franzidinho. Bem bonitinha. E aí, a gente faz um acabamento aqui, nessa região. Aqui, ó, a gente corta esse excesso aqui e faz um zigue-zague. A gente limpa aqui agora. Essa parte aqui, ó, que é a parte interna aqui da sobra da aba, tá? Aquela que ficou pra dentro. Nós vamos dar uma arrumada aqui agora também, tirar o excesso da manta que ficou aqui. Também vamos fazer um acabamento. Pode ser feito com ponto invisível. Ou se você tem algum outro recurso na sua máquina, pode fazer também, pode ser a costura, né? Ou fazer só um zigue-zague.
Agora a gente tá quase terminando o nosso chapéu. Olha aqui como já tá ficando, como já ficou charmoso, ó. O chapéuzinho samponê, tá? Ó. Agora, nós vamos colocar a fita aqui embaixo, tá? Então, deixa eu só cortar esses fiapinhos aqui do tecido que veio rasgado. E agora, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Na verdade, o que nós vamos fazer? Eu vou dividir ao meio aqui. Vou ver qual é a região que vai... Ó, vou dividir ao meio. Tá? Dividir ao meio. Dividir ao meio. Aqui, eu vou pegar o meio do fundo, vou colocar aqui em cima do alfinete e vou medir quanto eu tenho pro lado esquerdo de chapéu, que vai ter que ficar embutido. E quanto que eu tenho pro lado direito de chapéu, que vai ficar embutido. Porque essa parte vai ser a parte que eu vou deixar aberta. Aqui, ó. Eu vou costurar a lateral. Vou costurar aqui, vou costurar aqui. Vou deixar aberto nessa região aqui que eu marquei. Vou costurar desse lado aqui também. E vou desvirar. Então, eu costuro até onde eu deixei o primeiro alfinete. Deixo aberto essa região aqui. E começo de novo na onde eu marquei. Feito isto, a gente desvira, tá? Então, eu gosto de usar o pincel com a ponta arredondada, tá? Que ele não machuca o tecido. E por essa abertura que eu deixei para costurar o chapéu, eu vou desvirar as duas laterais que vão fazer parte do laço, tá? Que vão compor o laço do chapéu, ó. Esse aqui vai ser um lado do laço. E esse aqui vai ser o outro lado do laço. Ó, tô com os dois laços aqui e com o centro, onde eu vou costurar o chapéu. Embutido. Aqui a gente pode colocar dobradinho já. Faço... Já vou mostrar pra vocês. Então, aqui a gente dobra a borda, embute o chapéu, tá? Então, a gente vai ali, passa no ferro, tá? Pra vincar.
aqui, tá? Faço uma dobrinha, vocês estão enxergando, ó? Faço uma dobrinha e vou embutir essa parte da base do chapéu toda dentro desse buraco que eu deixei da fita, tá? E aí, faço isso do outro lado também. E fica mais fácil vocês vincando com o ferro, tá? Ó, o outro lado fica assim, tá? Dobrado. A base do chapéu tá toda embutida dentro do laço, tá? E aí, essa região que eu deixei costurada, ó, tá com acabamento. Deixei aberto daqui até aqui e costurei esse lado aqui. E aí, peguei e embuti a base do chapéu nessa região que tá aberta. E agora eu vou passar uma costura, tá? Essa parte aqui, ó, ela fica fora da fita, tá? Só a ponta da aba, aqui, ó, a ponta da aba tá dentro da fita para fazer o acabamento. Mas a ponta da lateral do chapéu não está, tá bom? E agora eu passo a costura. Vamos ver como ficou. Aqui a gente limpa a costura agora. Chapéu charmoso. Dentro do grupo do Facebook eu deixei o molde do chapéu e também uma naninha de samboné para quem quiser fazer ou para vender ou para fazer como se fosse uma almofada ou uma naninha para um bebê, para uma criança. A naninha, ela tem um potencial terapêutico bem grande, ela é um objeto de transição, um objeto de apego para a criança, naquela fase que a mãe começa a se ausentar e a criança começa a ficar insegura, então é utilizado a naninha para auxiliar esse processo. Então tá aqui, gente, ó, nosso chapéu samboné, ó, um chapéu romântico, assim, na verdade, ó. Chapéu muito romântico aqui, ó. Aqui é só passar depois, tá? Com ferro pra vincar. Aqui eu costurei ele na base. Ele não é um chapéu que fica bem fininho aqui. Quase que eu poderia colocar em mim, ó. Um pouquinho maior. Olha aqui, ó. Ele ficaria assim, ó. Meninas, espero que vocês tenham gostado do chapéu. De vez em quando eu vou aparecer aqui para dar algumas dicas de como eu faço os bonecos, como eu conto as minhas histórias. Agradeço vocês por terem ficado, quem veio, quem participou ou quem vai ver. Espero que vocês compartilhem para ajudar também o canal a crescer. Então tá, gente. Vou encerrando, tá? Muito obrigado quem participou.
Quem ainda não me conhece, eu convido você para participar do grupo Bonecos e Histórias com Dai Deboni, onde eu conto um pouquinho de como contar histórias com boneco. São bonecos variados, eu não tenho uma tendência só, porque vai depender muito da história que a gente quer contar. Então, se você gosta de contar histórias com boneco, se você gosta de reaproveitar, porque eu também gosto desse tema, então eu sempre que posso ensino como reaproveitar todo o material que a gente tem no ateliê para fazer peças novas. No canal do YouTube tem muito vídeo mostrando reaproveitamento de rendas, de retalhos, de carretéis plásticos, de lã. Então, fica à vontade em compartilhar com as suas amigas. Também algumas dicas de como tornar o ateliê um pouquinho mais sustentável. É muito difícil nos dias de hoje ser totalmente sustentável, mas a gente tem que fazer a nossa parte, reduzindo o máximo que a gente pode o lixo que a gente descarta. Então, eu convido vocês para acompanharem o meu trabalho no YouTube, Bonecos e Histórias com Dai Deboni, e também no meu grupo do Facebook, onde eu deixo os moldes dos projetos que eu dou no YouTube, onde eu converso sobre reaproveitamento, onde eu conto algumas histórias, onde eu tento aumentar o repertório de conhecimento para que você tenha um pouquinho mais de bagagem para criar suas histórias. Então, um beijo e até a próxima!